Eu quero agradecer mais uma vez, a Deus pela vida da igreja que nos proporcionou este final de semana momentos maravilhosos. Foram dias bons que Deus nos deu de presente. Agradecer os irmãos que se empenharam para realizar os eventos que aconteceram na sexta e no sábado. Primeiro eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de a gente estar fazendo essas coisas, dessa igreja ter abraçado a ideia de investir em relacionamentos. Isso é fundamental na vida da igreja. Quero agradecer, primeiro desde lá, no início, na elaboração do calendário, Flaviane, foi ela que primeiramente pensou nisso e me ajudou a colocar isso no papel. Talvez se não fosse eu não teria feito, com toda sinceridade. Todos esses eventos que parecem ser o encontro de casados, o encontro dos namorados e noivos, e depois o encontro com os avós. São coisas que parecem, principalmente de namorados e noivos, e avós parece ser coisa nova, mas é uma coisa fundamental, importante, que Deus vai usar esses métodos para a gente andar, para a gente crescer, para a gente aprender. Então, ela que idealizou isso. E depois eu quero agradecer muito a Deus pela vida de Rayane e de Nayane. Eu posso afirmar a vocês que se não fossem elas duas, não teria saído como saiu. Eu sou muito simplista, eu sou muito pragmático. Aconteceria com um chazinho e um biscoito. Eu não estou preocupado com forro de mesa, eu não me preocupo com enfeite de mesa, eu não me preocupo com essas coisas, isso nem passa pela minha cabeça. Então eu louvo a Deus pela vida daqueles que pensam nisso, e que ajudaram a fazer com que o ambiente estivesse propício para a gente refletir sobre o que estava acontecendo. A irmã Rosa, Júlia, as pessoas que se envolveram ornamentando, fazendo acontecer, eu louvo a Deus. Se não fosse, comigo eu só projeto, eu só tenho a ideia, e as minhas ideias são as mais simplistas possíveis. Então não espere que eu vou ter uma ideia e que eu vou trabalhar para que saia uma coisa top. Não vai. Vai sair aquilo que eu penso, a mensagem, o ensino, agora com os detalhes, eu não vou pensar. Eu nunca vou lembrar se existe patê. Isso não vai passar pela minha cabeça. Não vai passar pela minha cabeça que tem que ter bolachinha salpete para pôr patê. Eu não penso nisso. Então por isso, quando eu posto no grupo da igreja, eu estou pedindo aos irmãos para que participem, para que ajudem, porque senão não vai acontecer do jeito que precisa acontecer. A minha preocupação é só com o ensino, com a mensagem, quem vai pregar, o que falar, é com isso que eu preocupo. Com os detalhes, fica na conta da igreja, todos os eventos. Por isso, eu fiquei muito feliz que elas foram lá para casa e pensaram e desenharam como fazer, e para mim ficou assim algo maravilhoso. Então eu louvo a Deus pela vida das irmãs. E no domingo que vem, oficialmente, eu vou apresentá-las como produtoras desse evento. Não vai ficar nas minhas mãos. Eu vou apresentar duas pessoas que têm a capacidade de promover da melhor maneira possível, da maneira que a igreja merece, para as coisas poderem continuar andando, amém? E eu conto com a participação de todos, para que as coisas possam continuar. E são tantos outros irmãos que têm nos ajudado nessa área. Sem mais delonga, eu quero aproveitar hoje e falar sobre algo que eu gosto muito, apesar de não estar vivendo na íntegra, literalmente, mas eu gosto muito. E eu quero falar sobre o campo. Eu quero falar sobre a zona rural, sobre roça. Pelo menos o tema é sugestivo. E eu quero pensar com vocês então na ideia de semear é uma missão para todos.
Não há nada mais precioso para o homem do campo do que plantar. Ele vive tomado por esse sentimento de plantar e colher. E na verdade, é o estilo de vida do homem rural. Plantar e colher é algo que está no coração do homem do campo. Sem isso, não existe produtividade. Então ele vive isso, ele é tomado por isso. Sem isso, o que resta é a miséria, é a pobreza, é a escassez. É como diz Amós, a falta de leite, a falta de gado no curral, a falta do fruto na videira. Sem o trabalho árduo do campo, não tem, por mais que a tecnologia seja avançada, por mais que a ciência voa, mas sem o homem do campo não há mesa, não existe comida na mesa. Por isso, Jesus ele usa desse mecanismo para transmitir para o seu público uma mensagem de encorajamento, uma mensagem que tomasse o coração daquele povo, que pudesse tirar aquelas pessoas de seus lares, de suas casas e levarem para as ruas, para fazer algo muito especial. Para essa leitura, eu convido você para abrir sua Bíblia em Marcos capítulo 1, Marcos capítulo 1, do verso 1 ao 9. E eu quero convidar você para tomar-se de coragem. Muito obrigado, irmão. Marcos capítulo 1, do verso 1 ao 9, diz assim: eu acho que eu disse errado. Marcos capítulo 4, me desculpe. Marcos 4, do 1 ao 9. Esse sim tem a ver com o nosso tema. E o tema é bastante conhecido, bastante falado no nosso meio. Diz assim o texto: novamente Jesus começou a ensinar à beira-mar. Reuniu-se ao redor uma grande multidão, que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. O barco estava no mar. Enquanto todo o povo ficava na beira da praia, ele lhes ensinava muitas parábolas, muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino: ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves dos céus comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre o espinheiro, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. Senhor Deus e Pai, Deus querido e eterno, mais uma vez, ó Deus, nós te agradecemos por este acesso à sua palavra. A sua palavra está nas nossas mãos. Nos ajuda, Deus querido, no entendimento dela. Que possamos, ó Deus, extrair lições preciosas para as nossas vidas. Enche, Deus querido, o nosso coração nesta noite de tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Eu quero, neste texto, tratar com você algumas coisinhas, principalmente sobre a explicação de Jesus sobre esta parábola. Esta é uma das poucas parábolas em que Jesus conta e em seguida ele explica a parábola. Então, o que há de novo numa parábola que foi contada e explicada? Basicamente nada, senão talvez uma aplicação. Texto, qualquer um que lê esse texto, que vai lá na explicação de Jesus,
ele tem um entendimento pleno desse texto. E é isso que nós queremos fazer nesta noite. Primeiro, falar de semente. Se há um cuidado de um produtor rural, é com a semente. O produtor rural, ele não tem muita condição de escolher o melhor terreno. Às vezes, alguém tem o melhor terreno, outros têm um mais ou menos, e outro não tem um terreno bom. Mas uma coisa ele pode, essa ele faz, que é a escolha da semente. As sementes sempre, elas são selecionadas. E hoje, há produtores que compram a semente no mercado. Há algum tempo atrás, as melhores espigas de milho, os nossos pais, eles separavam as maiores espigas, aquelas mais cheias, os grãos maior. E esses grãos, eles eram reservados para a planta. A gente não comia esse milho. Essas espigas bonitas, fortes, grandes, elas eram recolhidas e separadas. E eles diziam, essas é para o plantio. Assim acontecia com todas as sementes do plantio. Eram separadas minuciosamente. E eu lembro muito bem disso. As sementes de abóbora, eles olhavam se elas eram murchas, se elas eram cheinhas, secavam com todo cuidado e guardavam num cantinho, para depois plantar. O cuidado com a semente. A semente boa, ela fará a diferença em qualquer lugar que semeada. No mínimo, ela vai nascer. E isso é algo extraordinário para o produtor. Ver o germinamento daquela semente. É muito frustrante para alguém que já lidou com a roça, você plantar. E há expectativas. Por exemplo, se você planta um feijão, hoje, num terreno que a chuva caiu, esquentou, você vai lá e joga a semente, dá uns 2 dias de sol e depois vem chuva. Se você for lá 8 dias depois, a terra está toda estourada. Começa a aparecer o feijão, porque você tem prazo. Se passar disso, e olha que o produtor vai diariamente, se não periodicamente na terra, e ele vai lá ver, e ele fica procurando minuciosamente esses estouros da terra, e quando passa a data, começa uma certa preocupação, ele já começa a ficar inquieto, pois a leitura básica diz que tem algum problema. Pode ser que ela esteja tardando por causa do sol, e pode ser que a semente não foi boa, pode ser que tenha tido algum problema, e isso incomoda o produtor. E eu quero falar nesta noite de uma semente especializada, uma semente selecionada, tratada, em que foi colocada nas mãos de inúmeros produtores, e que esses homens e essas mulheres, eles têm o privilégio de sair jogando esta semente, desta vez sem se preocupar com o terreno, porque às vezes a procura pelo terreno, a escolha pelo terreno, ela não depende necessariamente da gente, ela não depende, cada um passa pelo terreno que lhe foi colocado. Esses homens, eles são colocados num terreno muito grande, e partes desse terreno são diversas, parte boa, parte mais ou menos, parte ruim, e não nos cabe identificar a parte do terreno. A única coisa que nos cabe é jogar semente. E é isso que Jesus está ensinando para os seus ouvintes. A semente é boa. A semente foi selecionada. A semente, ela não importa com a condição da terra. Todas as sementes em todos os terrenos lançados, elas nasceram. E é isso que nós queremos pensar nesta noite.
O texto vai falar primeiro da semente que cai na beira do caminho. A semente caiu na beira do caminho. Qual é a ideia que a gente tem de caminho? Para quem anda muito pelas roças, é possível você notar que no meio do caminho até aparece alguma plantinha, mas ela não tem condições de sobrevivência. Primeiro, pelo simples fato de que o terreno no caminho é muito batido, ele é muito duro, ele é pisoteado pelas pessoas, de sorte que a semente, mesmo com todo o esforço dela, mesmo pela sua qualidade, ela não consegue nascer, crescer, porque o terreno é duro demais, ele é muito pisado. E é isso que a palavra de Deus vai dizer, que os produtores, os lavradores saíram e ao jogar a semente, uma parte dela caiu na beira do caminho. E essa parte até que nasceu. A parte, ela nasceu. Mas o que aconteceu com esta parte que nasceu? Logo, diz o texto sagrado, que o diabo, ele veio e tirou esta semente. O que significa isso para a gente, para os leitores das Sagradas Escrituras? Que há muitos casos desse, em que a semente lançada, ela até nasce, ela até há uma tentativa de crescer, mas ela não consegue, por causa da dureza do coração em que aquela semente foi caída. Há pessoas que recebem a palavra de Deus, mas elas não conseguem desenvolver, porque são pessoas de coração absolutamente duros, corações que não se quebrantam, corações que não se moldam, e essa palavra não tem condições de crescimento. São corações petrificados, endurecidos. E esses corações, a Bíblia diz que é nada mais e nada menos do que o próprio adversário, do que o próprio inimigo, que vai lá e tira esta semente. E qual é a personificação deste inimigo para as pessoas que têm um coração completamente endurecido? É o próprio mundo. O próprio mundo. As pessoas que até se simpatizam com a pregação do Evangelho, mas elas não conseguem, de fato, receber esta palavra do Evangelho. Passa aquilo que momentaneamente pela sua vida, mas o diabo, o mundo, as suas concupiscências, não permite que esta palavra possa crescer e produzir. Assim tem acontecido com muitas pessoas. E esta é a palavra de Deus para a gente. Então veja você a importância do crente, daquele que tem um compromisso com Deus e com o reino, de jogar semente. Porque vejam, em 4 situações, somente numa situação é que há produção, em 3 parece trabalho perdido. Na maioria das vezes, a igreja de Cristo, a verdadeira igreja de Cristo, ela vai jogar semente pelos terrenos, mas muitas dessas sementes cairão na beira do caminho, onde o terreno duro, batido, duro pelo sol, pisado pelas pessoas, não permite que esta palavra cresça e que dê frutos. Existem pessoas que nunca passam por um quebrantamento, elas nunca passam por um estado de amoldar, porque o coração é absolutamente duro, não aceita o quebrantamento. E diz a palavra que essa semente vai morrer.
ela vai ser arrancada. E este terreno duro continuará sendo terreno duro. Jesus explica isso, dizendo, Jesus expõe aos seus discípulos a sua parábola, semente à beira do caminho, são as que ouve, mas logo Satanás tira a palavra. Quantas pessoas que ao anunciar o Evangelho, a gente volta com muita alegria no coração, e no outro dia, quando você volta lá para fazer uma visita, você depara com palavras que demonstram que não foi nada daquilo que você entendeu. Não houve de fato uma entrega. Você até faz estudos, mas isso não vá para frente, é barrado. A gente é surpreendido negativamente, porque essa semente caiu de fato sobre o terreno. E o grande desafio desta mensagem hoje é fazer a seguinte pergunta: que tipo de terreno somos nós? Que tipo de terreno é você? Eu queria que você se identificasse hoje, e não precisa dizer, e ninguém aqui é juiz de ninguém, mas que você tentasse responder para você mesmo: que tipo de terreno sou eu? É um terreno endurecido? É um terreno pisoteado, onde não é capaz de nascer? Vocês percebem que no terreiro das casas, no quintal varrido, não nasce. Por mais que tenha poeiras ali, e as plantinhas tentam nascer, mas elas não conseguem romper, porque de tanto varrer e de tanto pisar, as plantas não conseguem nascer. Assim tem sido o coração de muita gente. Parece um coração varrido, aquele coração que a chuva bate e a enxurrada lava, só fica ali um solo parecendo pedra, não consegue ter vida. Há corações que não têm presença de vida, e esse é o nosso desafio. Que coração é o meu? No meu coração há presença de vida? Existe algo que nasceu? A vida está presente no meu coração? Porque há tantos corações que a semente nasceu e que a dureza matou. E isso é chamado de Satanás. É ele que tira de muitos corações a palavra pregada. E aí vale a pena a gente fazer uma outra pergunta: a quem nós damos ouvidos? Quais são as vozes que ecoam nos nossos ouvidos? A quem nós estamos prontos e preparados para ouvir? Porque sempre nós questionamos os evangelhos. Nós questionamos os evangelhos. Nós questionamos as pregações. Nós questionamos a conduta da igreja. Mas às vezes nós não questionamos o mundo. Nós não questionamos os estilos do mundo. Aquilo que o mundo ensina, nós não questionamos. A gente começa a dizer que é normal. Hoje está assim, mas a Bíblia a gente questiona. Por que que a mensagem domingo foi tão dura? Por que que a mensagem domingo, assim, nada a ver? Mas, por exemplo, ninguém está questionando, por exemplo, os blocos de carnavais espalhados pelo Brasil inteiro. A gente, quando vê os escândalos do mundo, a gente fala assim: não, hoje está tudo assim. Qual é o tipo de voz que tem ecoado nos nossos ouvidos? Num segundo momento, o terreno, ele é rochoso, e a terra sobre a rocha. Quando vocês olham para as rochas aqui em Rubim, que é muito comum, e você vai lá e você vê um monte de plantas lá nessas rochas. Só que são plantas sem produtividade. São plantas que em si mesmas não têm vida, porque elas não têm raízes. As raízes delas não alcançam nem o nutriente capaz de fazê-las produzir. Que água há na rocha para que aquela planta possa alcançar
Que tipo de adubagem há sobre a pedra, para que aquela planta possa extrair nutrientes necessários para que ela produza? Nenhum. Então as plantas até nascem ali, e elas até tomam um certo vício, uma certa folhagem, passa uma certa expectativa para quem vê. As pessoas que veem, digam assim, olha que coisa bonita, mas logo, essas plantas, por não terem raízes, o que acontece? Elas murcham, elas começam a murchar, e consequentemente, elas morrem. Elas talvez duram mais do que as que caíram no meio do caminho. Elas não sofrem de imediato os ataques, o pisoteio, porque ela está sobre uma forte poeira que está na rocha. Então ela é capaz de durar um pouco mais, ela é capaz de viçar. E há isso mesmo nos terrenos que a gente passa, nos terrenos em que a gente planta. Aqueles que parecem que vão durar, aqueles que parecem que vão avançar, mas com o tempo falta os nutrientes necessários. O tempo julgará quem vai para frente e quem ficará pelo meio do caminho. O tempo vai dizer quem vai viver e quem vai morrer. É só uma questão de tempo. Por isso, o grande desafio é responder: que tipo de solo eu sou? Porque o tempo vai dizer quem vai viver e quem vai morrer. As do meio do caminho, elas vão morrer mais rápido. As em cima da pedra, por mais que tenha poeira, tenha uma leve terrinha, elas vão durar um pouco mais. Elas vão impressionar as pessoas, talvez vão crescer um pouco, vão se revestir de folha, vão passar uma falsa expectativa para as pessoas, mas o tempo dirá. O tempo é determinante para dizer quem vive e quem morre. Por isso, para o cristão, para o crente, é fundamental respostas. Por isso nós devemos ser tomados por perguntas. E a gente precisa responder a cada pergunta que o Evangelho nos faz. Que tipo de solo eu sou? Aquele parecido com o caminho? Batido, varrido, pisoteado, seco, rachado. É assim que as estradas são. Elas são rachadas pelo sol, pisadas. Outras pavimentadas, e as plantas não sobrevivem. E em cima da rocha acontece diferente, mas também não ficará. E quem são essas sobre a rocha? Jesus explica: aquela semente que nasce, deixa uma impressão, mas logo surgem as dificuldades, os problemas, e ela morre. Sabe, pessoas que por causa dos problemas e das dificuldades, eles não seguem a Cristo. Porque Jesus para eles seria como se fosse um servo que resolvesse todos os nossos problemas. Aquele que curasse todas as minhas enfermidades físicas, aquele que me desse o que eu quero, aquele que resolvesse definitivamente os conflitos. Porque se eu sou crente, logo eu não posso ter conflito dentro da minha casa. Se eu sou crente, logo eu não posso estar desempregado. Se eu sou crente, logo eu não posso estar doente, porque doença é maldição. Se eu sou crente, eu não posso ficar desempregado, porque isso é maldição. E nós criamos inúmeras maldições e jogamos no meio da igreja. E aqueles que sobreviverem sem essas maldições, esses são os crentes. Mas qual é o problema? O problema é que isso não é verdade. O problema é que isso é uma grande mentira. E os crentes desempregam. E os crentes têm conflitos. E os crentes ficam doentes. E os crentes passam por tudo isso. Mas aqueles que não caíram numa boa terra, que caíram sobre a pedra, esses conflitos engolirão
essas pessoas. Elas serão engolidas pelos problemas. Elas não suportarão as crises, as desavenças, os descontentamentos. Elas não sobreviverão às decepções da vida, porque elas não têm raízes. Quem não tem raiz não suporta o calor. Por que a gente anda pelas regiões secas de Minas Gerais, como o Vale, como a região norte de Minas, e a gente consegue ver plantas frutíferas em regiões extremamente secas? Porque essas plantas, elas possuem raízes. E todas que estiverem sobre a pedra, com pouca terra, elas não terão raízes. E o tempo dirá para essas pessoas. O tempo é o grande cronômetro que vai dizer até quando ela sobreviverá. O mundo vai encher de propostas, e elas estarão sendo bombardeadas pelas propostas mundanas, e por falta de sua raiz, mais uma vez, a figura do diabo entra em cena. É por isso que há muitos crentes pelo meio do caminho que a gente diz: fulano desviou, fulano parou de congregar, fulano mais não está mais na igreja, fulano saiu da comunidade cristã. Onde que está? Em canto nenhum. Tem uns que se arriscam, que voltam até para macumba. Tem uns que voltam para a idolatria. E a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia diz que é como uma porca que volta para o seu próprio vômito. Aquela porca que lameou no lamaçal, que vomitou, foi tirada daquele lugar, colocada num lugar com piso, lavado, mas quando abre a porta, ela sai e volta para o lamaçal e para o próprio vômito. Sabe que tipo de figura é essa? Aquele que parecia estar resolvido, mas nunca teve raízes. Talvez há figuras de homens nas Escrituras nos revela isso. Judas foi um, e Paulo lida com outros personagens lá na sua carta, de homens que um dia esteve com Paulo, e que mais à frente ele se tornou um perseguidor, e Paulo disse: olha, toma cuidado com fulano, porque este está me perseguindo. Há crentes que já congregaram, que já foram batizados, e hoje são inimigos da igreja, vivem de criticar a igreja, de difamar a igreja, porque um dia passou uma boa impressão, mas nunca teve raízes. São pessoas sobre a pedra, e é importante para mim, essa mensagem é importante para mim, para eu tentar responder para mim, que tipo de terreno eu sou, porque são diversos. A gente tem um só bom, e há 4 ruins. Há 4 terrenos ruins. Em qual desses nós nos identificamos? Jesus expõe aos seus discípulos a palavra: a semente na beira do caminho são as que ouvem, logo Satanás tira dela o prazer. No segundo momento, o que acontece com a semente que cai sobre a pedra? É aquela que afasta definitivamente. Ela morre espiritualmente, ela não tem mais prazer nisso. Não havia nada que fazia sentido para a sua vida. Tudo foi superficial. Identifica. Planta rasa sobre uma pedra com pouca terra, superficialidade. Aqueles que são superficiais, eles passam por essa ideia, né? Não tem nada a ver as coisas. Podem ficar à vontade. Não tem profundidade, não tem segurança, não tem convicção. Eu sempre digo o seguinte: a coisa mais importante para o crente é a convicção. Convicção na vida do crente é a coisa mais importante que as Escrituras nos revelam. Jesus, ele trabalhou isso com os discípulos. Ele diz assim, ó: aqueles que estão em mim, ainda que morra, viverá. Convicção. Sabe, se você está em Cristo Jesus, ainda que você morra, viverá.
Nada separa aqueles que estão em Cristo Jesus. A ideia de ter convicção. E é isso que a gente precisa ter. Mas essas pessoas, elas não têm. No terceiro momento, são aqueles que caem sobre os espinhos, sobre o espinheiro, semente que cai sobre o espinheiro. E Jesus explica, são aquelas que com o passar do tempo ela nasce, mas eu não sei, talvez o contato de vocês, não tem nada que explique isso mais nítido, mais cristalino do que a roça. Quando uma semente, uma planta nasce, debaixo de uma sombra, ela nasce, e sabe qual é o seu retrato? Ela é uma planta fina, fininha, e ela fica grande rapidinho, ela fica grandona, e ela fica fininha. Qualquer vento, ela quebra. Já viram milho debaixo de sombra? Planta o milho debaixo do pé de abacate, debaixo do pé de manga, ele nasce, mas ele fica aquela canela fininha, e no primeiro vento, ela quebra ao meio. Ela é sufocada pela sombra. E aqui a palavra diz que é aquela que nasce no meio do espinheiro. Ela não tem como tomar corpo. Ela fica aquele garranchinho fino, sem vida, sufocada, porque os espinheiros são fortes. A erva daninha é forte, ela toma o espaço. E ele ficou sem espaço. E ele ficou sufocado. E com o tempo, a saúde dele foi sendo levada, a vitalidade foi perdendo, e ele morreu. O sufocamento. Aqueles que caíram no meio do espinheiro, aqueles que duram mais tempo, mas ele é sufocado pelas aflições, os problemas, as angústias, as decepções, elas vão sufocando, e ele, por não ter saúde, ele morre. Vejam, Jesus morava numa pequena cidade, talvez a menos importante de Israel. Nasceu lá na Judéia, lá, na verdade, na Galileia, uma pequena região. O contato de Jesus com o campo era muito grande. Então Jesus conhecia essas figuras. E ele vai dizendo para Jesus, está vendo? Está vendo aquela planta, aquele pezinho de milho lá debaixo do pé de manga? Tomado pela sombra, os raios solares não batem nele, não tem luz. Ele não tem luz, e traz uma outra mensagem. Quem não tem luz, morre. Sem a luz, morre. As trevas têm o poder de matar. Quem mexe com planta sabe disso. Você não pode manter a planta dentro da sua casa o tempo todo. Você precisa colocar a luz do sol. Então são figuras conhecidíssimas, para nós olharmos para essas figuras e fazer uma leitura de nós. Que tipo de planta estamos sendo? As plantas na sombra, sem a luz, sem o calor, sem a capacidade mínima de vida, onde o tempo parece ser fator determinante para dizer o fim. Irmãos, é lamentável quando nós olhamos na comunidade maior, na comunidade da fé, e a gente vê um monte de gente ficando na beira do caminho, um monte de gente morrendo, um monte de pessoas paradas no meio do caminho, pessoas que não são mais homens e mulheres de fé, que não mais falam de Cristo, que não mais vivem o Evangelho, e que vivem as mentiras do mundo, o engodo do mundo. Sabe por quê? Porque o tempo é fator determinante. São aquelas plantas que parecem crescer de uma maneira que viçosa, vai dar fruto, são belas, mas não tem raiz. São frutas ou plantas que não têm razão de ser. Elas nasceram por causa de circunstâncias. Que tipo de solo nós somos? Qual é o terreno do seu coração? O caminho? A pedra? Os espinhos?
A gente precisa responder. São 3 terrenos terríveis. Em todos eles a semente nasce. Em todos eles ela dá aparência de crescimento, mas nunca tem fruto. Em quarto e último lugar, a semente semeada por aqueles homens, que é a semente da palavra, que é a palavra de Deus semeada, plantada no coração, que é a verdade, que tem nome definido. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. É essa semente, e essa agora cai numa terra boa, numa terra arada. Não há lugar mais propício para a germinação, para o nascer da semente, do que a terra arada. Quando você ara a terra, o produtor sabe de uma coisa: se o bom tempo cair, se as chuvas vierem, eu vou produzir muito, porque a terra arada é coisa boa. A dureza foi quebrada. Os discos do arado, ele remove a terra, ele corta a terra dura, remove, mexe, e ela fica macia. As raízes expandem, elas penetram com facilidade, mas na terra dura as raízes não conseguem. A terra é dura, não entra. Mas na terra removida, as raízes, elas expandem rapidamente, ela alcança a água, e essa planta cresce, e ela não está debaixo de um pé de abacate, ela não está no meio dos espinheiros, porque a terra foi removida, foi cortada, ela não está mais sobre a rocha, porque a máquina passou, não tinha rocha, e ela agora é uma semente que vai nascer, vai crescer, vai ficar forte, o tronco é grosso, né? Tem formosura, tem saúde, e os frutos são enormes, são de qualidade. E Jesus está dizendo: e vocês são um retrato dessa terra. Aqueles discípulos que queriam ser, de fato, porta-vozes de Jesus na terra. Aqueles homens que estavam ali para ouvir e aprender e fazer. Pessoas que não estavam ali para questionar o sermão de Jesus, para tirar desse sermão lições preciosas para as suas vidas. E quais são as lições que eu tiro aqui para mim? Qual tipo de terreno eu tenho buscado ser? Que tipo de terreno eu tenho almejado ser? Um terreno bom, quebrado, removido, ou um terreno endurecido, que nada toca? Tem terreno que o carro passa, nem rastro fica. O que você acha que vai sair de um terreno desse? Mas deixa eu fazer uma comparação. Há crentes que o coração dele pode bater o que for, vai cair tudo no chão. Não entra. É esse terreno que nada entra. Não adianta você falar, não adianta você conversar, não adianta você aconselhar, porque ele é assim. Infelizmente, para a gente meditar, para que eu tome cuidado do meu coração, é bom eu saber disso. Eu preciso pedir a Deus quebrantamento, para que Ele possa quebrantar o meu coração, remover a dureza do meu coração, para que essa semente ela possa, de fato, produzir frutos para a glória do Senhor. As pessoas que são improdutivas, de uma certa maneira, elas têm muita culpa, porque elas nunca se preocupam com isso. Elas nunca se preocuparam, elas nunca se cuidaram, elas nunca se entregaram para ser. O Evangelho não mexe com elas. A terra boa é aquela pessoa que a palavra de Deus tem significado para a sua vida. A palavra de Deus tem significado. Domingo atrasado, o que Jesus significa para você? Qual o significado dele para você? Qual o significado de um terreno quebrado, moído,
para você? Esse terreno é bom? Será que vale a pena insistir vivendo como sempre foi? Será que não é momento de passar por um quebrantamento? Será que não é momento de passar por uma entrega, não por aquilo que o pastor disse, mas por aquilo que a palavra de Deus ensina? Será que não é momento da gente ser como bereanos, de pegar a palavra de Deus e ler juntos, e extrair juntos a mensagem de Deus? E dizer, não, a mulher samaritana, quando buscam aqueles homens lá, eles vão dizer, agora nós cremos, não porque nós ouvimos dizer, porque nós mesmos vimos e testemunhamos. Nós estamos aqui, nós ouvimos do próprio Jesus. É isso que mudou as nossas vidas. Não é porque alguém disse, mas é porque eu mesmo testifico. É porque eu mesmo alimento. É por isso que eu aceito uma mudança. Porque às vezes eu discordo do pregador, às vezes eu discordo do método da igreja, mas eu estou te convidando a você mesmo se confrontar com as Escrituras e ver que a única coisa que ela te pede é um quebrantamento. A única coisa que a Bíblia ensina para a gente é que eu e você precisamos passar por um quebrantamento. Esquece a placa, esquece o pregador, olha para as Escrituras. É isso que ela nos pede, é isso que Jesus nos ensinou. Discípulos, há 4 tipos de terrenos: no caminho, na pedra, nos espinhos, mas há aquele terreno que é bom. Qual desses vocês desejam ser? E a resposta não foi outra. Esses homens passaram por um quebrantamento fantástico. Esses homens mudaram a história do mundo. Esses homens viveram pleno evangelho. E nós somos testemunhas. O evangelho chegou até a gente por causa desses homens. E Jesus disse assim: se vocês crerem, vocês farão obras maiores do que as que eu fiz. Maiores do que as que eu fiz. E sabe que obras eram essas? Jesus não saiu de Jerusalém, de Israel. Mas esses homens saíram. Esses homens andaram o mundo inteiro, pregando o evangelho, orando por doentes, ensinando o arrependimento. Esses homens transformaram o mundo. Sabe por quê? Porque eles eram terreno bom, terra boa. E nós precisamos sermos terras boas. A Igreja Batista de Rubim precisa ser uma terra boa, uma terra frutífera. Nós precisamos sair debaixo das sombras. Se tem espinheiro te perturbando, você precisa sair de perto desse espinheiro, precisa arrancar esse espinheiro, precisa sair de cima da pedra. A gente precisa avançar. Nós precisamos ser terra boa. Tem crente terra ruim, e nós não podemos ser isso. Nós não poderemos transformar ninguém se a gente for terra ruim. Mas se você for terra boa, você não sabe a diferença que você fará na vida das pessoas. O produtor rural, por mais pequeno que ele seja, mas você não sabe a diferença daquele que traz uma dúzia de chuchu e coloca ali na sua barraquinha. Você não sabe a diferença que ele faz na mesa do cidadão. Aquele que traz 2 litros descartáveis de leite e coloca ali à venda. Você não sabe a diferença que ele faz na dona de casa, na vida do bebezinho recém-nascido, talvez que a mãe não está produzindo mais leite. Aquele que traz as raizinhas de mandioca e coloca ali na beira da rua. Sabe por quê? Porque ele mora em terra boa. Aquele homem é terra boa. Mas tem crente que não consegue ser. Produzir 1 único litro de leite na vida espiritual. Ele não é sequer uma raizinha de mandioca na vida dele, porque ele é terra ruim. E eu preciso perguntar para mim, e eu preciso responder: que tipo de terra eu sou? Que tipo de solo eu sou? Que produção eu quero para as pessoas? Que Deus nos abençoe, e que Deus abençoe essa comunidade, essa pequena comunidade, para que ela seja a melhor terra desta cidade. Que as pessoas dessa cidade possam se alimentar através deste terreno. Que você seja uma excelente planta na melhor terra, porque a semente ela é boa demais.
ela é a palavra de Deus. Busque isso para você, pense nisso, vá para casa dormir e talvez não fique pensando nas minhas palavras, mas fique pensando no texto. Talvez a minha expressão não foi tão boa, talvez os termos não foram bem colocados. Eu desafio você mesmo chegar em casa e fazer uma leitura desse texto. E não precisa teologia, você vai lá para a explicação de Jesus e começa a fazer perguntas para você mesmo. E tenta responder isso para você. Eu prometo que vou fazer isso ao sair daqui. Faça isso você também. Responda isso para você. Que tipo de terra é você? Por que será que a gente não produz muito? Por que será? Por que será que as igrejas, ao invés de crescer, elas apequenam? Por que será que as reuniões, ao invés de estrondar, elas aparecem como uma bomba e terminam como um traque? Por que será? Responda isso para você. A semente está nas suas mãos, está nas minhas, mas ela está nas mãos de cada um aqui nessa noite. Você tem por obrigação semear. Você tem por obrigação a dar frutos. Amém? Vamos orar? Querido Deus, Pai eterno, Deus bendito, nós te pedimos, Senhor, nesta noite, que esta palavra continue a falar aos nossos corações. Que o Senhor continue, Deus, colocar em cada um de nós aqui esse desejo, se porventura ainda não, mas esse desejo de transição imediatamente, da pedra para a terra boa, do espinheiro para a terra boa, da beira do caminho, um salto para uma terra boa, uma transformação de vida, uma mudança de vida. Ó Deus, em nossas mãos é colocado o desafio. A tua palavra diz que nós devemos buscar, aquele que busca, encontra. A tua palavra nos ensina, Deus, que há em nós uma responsabilidade. Paulo disse: eu conheço e prossigo em conhecer a Cristo. Depende de cada um de nós, do quanto nós queremos, ó Deus, avançar, do quanto nós queremos fazer, de quem nós desejamos ser. Ó Deus, que esse desejo seja realidade em nossos corações, que haja, Deus querido, um desejo aqui no coração desta igreja, ó Deus, de crescimento, de produtividade, ó Deus, de semente boa em terreno bom. Ajuda, Senhor, que este sentimento, ó Deus, se falta, ó Deus, que ele possa brotar, ó Deus, no coração desta igreja. Nós precisamos, ó Deus, produzir. Fala conosco, continue, ó Deus, nos ensinando a melhor maneira. Continua, Deus querido, trabalhando nas nossas vidas, trazendo, ó Deus, quebrantamento. Ó Deus, há uma necessidade grande em cada um de nós, de sermos quebrantados. Ó Deus, de passarmos, ó Deus, por, ó Deus, um amoldamento. Sermos, ó Deus, moldados. Sermos, ó Deus, transformados conforme a tua palavra. Ó Deus, que seja essa a nossa busca. E que nós possamos nos identificar com essa semente que caiu sobre um bom terreno. Nos ajuda. São muitas as dificuldades. É verdade que há, ó Deus, o calor. Há, Deus querido, os problemas, as aflições, as angústias. Há tantos males neste mundo, mas que nenhum deles possa fazer com que a planta dê bons frutos. Abençoe esta igreja. Cuida, Senhor, desta igreja, de cada membro e de cada família. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Que o amor de Deus Pai, que